Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje estamos aqui mais uma aulinha, né? Vamos encerrar nosso conteúdo do ano 2020, né? O último capítulo, capítulo 16, certo? A gente já deu início no Meet. Vamos dar continuidade ao capítulo 16, tá bom? Então, pega o lápis, livro, borracha e vamos nessa. Bom, na aula passada, na aula no Meet, a gente viu algumas interpretações de texto, né? Aqueles textos de abertura do capítulo. Agora a gente vai dar a introdução à nossa ortografia, à nossa gramática, né? Na verdade. Daí ele traz aí o livro como proposta os sinais de pontuação, alguns, né? Que a gente não tinha, já sabe, já conhece, mas detalhadamente a gente vai ver agora, certo? Deixa eu voltar, que está muito adiantado, né, querida? Sim. Vamos lá. Pontuação. Quais são os sinais de pontuação que a gente vai ver nessa aula? A vírgula, os dois pontos e o ponto e vírgula, que é aquele que fica o ponto em cima e a vírgula embaixo, certo? A vírgula ela pode ser empregada para criar diversos sentidos na língua escrita. Entre eles estão separar vocativo, separar interjeições e separar elementos iguais na frase. Separar vocativo como? Ele trazer o exemplo. Gato, não estou entendendo. Aí, ó, separando o gato do restante da frase, certo? Separar interjeições. Ora, bem feito. E separar elementos iguais na frase. Ó céus. Certo? Então, a vírgula a gente usa para dar uma pausa na fala, né? Não pode ir direto, né? Quando tem uma vírgula, você tem que dar uma pausazinha, tá bom? Os dois pontos, quando é que a gente usa os dois pontos? Eles são usados para quê? Para ligar informações que se complementam ou para indicar uma enumeração, que na sequência vem uma enumeração, certo? Já o ponto e vírgula, ele separa tópicos em um texto. Ele é usado para indicar uma pausa que seja maior que a vírgula e menor que o ponto final. Então, quando eu quero dar uma pausa que não é a vírgula, que é uma coisa mais do que isso, e que também não é um ponto final, que eu não vou encerrar ali, eu uso o ponto e vírgula e continuo a escrever na sequência. Ok? Deu para entender até aí? Pronto. Então, aí o livro traz na página 120 uma atividade, um treinozinho, né, sobre os sinais de pontuação, onde ele pergunta aí, observe mais uma vez o trecho da história Cães e Gatos. Na fala do cão, ó, tá vendo a presença da vírgula? Quando tem uma vírgula, a gente dá uma pausa, né? O que a vírgula está separando? Brincar não é igual a destruir. Você está me deixando confuso, gato. E aí? O que a vírgula está separando aí nesse caso? Ela está separando o quê? A palavra gato, né? Que ele diz aí. Você está me deixando confuso, gato. Quem é que está deixando ele confuso? O gato, certo? Vamos responder essa atividade todo mundo junto. A palavra separada pela vírgula é um vocativo, que serve para referir-se a um terceiro personagem ou chamar alguém. Tem um terceiro personagem na história? Não. Então, quando ele fala aí, ele está querendo chamar alguém. Não é isso? Sim, muito bem. 2. Vamos relembrar as interjeições estudadas no capítulo 11. Releia o diálogo de um dos quadros da história de Snoopy. Ora, bem feito para você. Ó céus, aí vem o sermão. Letra A. Qual é a interjeição que aparece na primeira fala? Olha só. Ora, bem feito para você. Que interjeição aparece aí? Isso mesmo, ora. E na segunda fala, aparecem duas interjeições juntas. Quais são elas? Isso. Ó e céus. São duas interjeições. Lembra que a gente deu interjeição no capítulo anterior, se não estou enganada. Foi? Pronto. Continuando. Por que será que fazemos amigos? Lê o trecho a seguir que apresenta uma explicação. Por que fazemos amigos? Tudo começou por puro interesse.
Quando os primeiros macacos se tornaram amigos, fizeram isso por motivos bem objetivos. Ajudar uns aos outros em lutas contra rivais, no caso dos machos, e cuidar melhor dos filhotes, no caso das fêmeas. A amizade não passava de uma troca de favores. Agora pense nos dias de hoje. Como você e os seus amigos, com você e os seus amigos não é assim. Você tem amigos simplesmente porque gosta de estar na companhia deles, certo? Errado. Você continua fazendo amizades por puro interesse. No caso, alimentar o seu cérebro com uma substância chamada ocitocina. Olha, tá vendo? Que legal, né? Terceiro, você concorda com o texto a respeito do motivo pelo qual temos amigos? Se você concorda, você diz se sim e por quê. Se você não concorda, diz não e por quê. Certo? É uma resposta pessoal que fica a critério de cada um. Na quarta questão, ele pergunta: nesse texto, o emprego dos dois pontos indica o final do parágrafo, dá início a uma enumeração ou detalha o que acontece nos dias de hoje? E aí? Não vi nenhuma enumeração. Também não indica o final de um parágrafo. Ele indica o quê? O que acontece nos dias de hoje, né? Onde ele diz aí, agora pense nos dias de hoje. Dois pontos. Com você e os seus amigos não é assim, certo? Então ele vem para dizer o que acontece depois, correto? Quinta questão. Você já ouviu falar que os livros são bons amigos? Daniel Pennac escreveu um texto sobre os direitos que um leitor tem nessa relação de amizade. Leia a seguir. O leitor tem direito de 1. Não ler. 2. Pular páginas. 3. Não terminar um livro. 4. Reler. 5. Ler qualquer coisa. 6. Deixar livres seus sentimentos e sensações ao ler um livro. 7. Ler em qualquer lugar. 8. Ler um trecho aqui e outro ali, sem seguir uma página depois da outra. 9. Ler em voz alta. 10. Não dar sua opinião sobre o que leu. Esses são os direitos do leitor, segundo ele, né? Letra A. Nesse texto, há uma lista na qual foi usado um sinal de pontuação para separar os direitos do leitor. Como se chama esse sinal? Lá em cima, na primeira frase. Isso mesmo. Ponto e vírgula aí. Na primeira frase ele já aparece, ó. 1, não lê. Aí vem 2, pular páginas. Certo? Para separar os direitos do leitor. Letra B. Por que aparecem os dois pontos no texto? Tá bem fácil. Por quê? Aparecem os dois pontos no texto. Porque na sequência vem o quê? Uma enumeração, né? Uma lista. Vai enumerar. 1, 2, 3, até o 10. Certo? Então, o que separa um direito do outro? Os dois pontos. Ponto e vírgula. E por que aparece dois pontos? Porque vem uma enumeração na sequência. Uma lista. Então, quando eu vou fazer uma lista, eu vou usar os dois pontos antes disso. Tá bom? Pronto. Espero que tenha ficado claro até aí. É bem facinho esse conteúdo de sinais de pontuação. E agora vamos para os pronomes possessivos. Lembra que a gente já viu pronomes pessoais, retos, oblíquos, foi? Agora a gente vai ver os pronomes possessivos, certo? Os pronomes possessivos, eles indicam posse e relacionam-se com os pronomes pessoais retos e oblíquos, que você estudou anteriormente, não foi? Exemplo, Tomás usou o nosso carro para fazer o transporte dos presentes. Então, quando ele fala nosso, é um pronome possessivo, porque ele está em posse dessas pessoas. Se eu digo meu, é um pronome possessivo, que é posse. Pronomes pessoais retos, que vocês já conhecem, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Pronomes pessoais oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, le, o, a, se, si, consigo, nos, nós, convosco, vos, vós, convosco, lis, os, as, se e si, certo? Já os possessivos, meu, minha, meus, minhas, primeira pessoa, teu, tua, teus, tuas, segunda pessoa, do que fala a base, a tabela geral, né? Seus, suas, seus e suas,
nosso, nossa, nossos e nossas, vosso, vossa, vossos e vossas, seus, suas, seus e suas. Esses são os pronomes possessivos, certo? Que indicam posse, seja minha, seja sua, ou seja nossa, ou seja tua. Lembrem, viu? Relaciona meu, teu, seu, nosso, vosso e seu, pronome possessivo, indica posse de alguma coisa. Se eu digo este lápis é meu, eu estou dizendo que ele está em minha posse. Então, eu uso o pronome possessivo. Daí traz uma atividade. Você estudou que os pronomes são uma classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Veja agora como funcionam os pronomes que indicam posse. Sexta questão. Observe como o gato e o cão se referem à caixa nesse momento da história. Você destruiu a minha caixa. Eu brinquei com a sua caixa. É diferente. Letra A. Transcreva das falas os pronomes que indicam a quem a caixa pertence. Na fala do gato, qual é o pronome que indica? Minha, né? Quando ele diz aí, você destruiu a minha caixa. Está indicando que a caixa era dele, posse dele. E na fala do cão, sua, né? Quando ele diz, eu brinquei com a sua caixa. É diferente. Letra B. Reescreva a fala do gato, substituindo o pronome para que a caixa pertença aos dois animais. Nem é minha, nem é sua. Então, é o quê? Nossa, né? Você destruiu a nossa caixa. Aí tá correto. Letra C. Reescreva a fala do cão para que a caixa pertença ao tutor dos animais. Como é que fica? Eu brinquei com a caixa dele. É diferente. Está indicando outra pessoa, certo? Ok, queridos. Pronto. Pronomes possessivos, agora os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles são empregados para indicar ou demonstrar seres e objetos. Como assim? Para saber como usar corretamente os pronomes demonstrativos, é preciso saber onde está o objeto indicado. Se ele estiver perto de quem fala, a gente vai usar este, isto, esta, estes e estas. Este lápis é meu, porque eu estou falando, certo? Este. Lembre, este, isto, esta, estes e estas está próximo de quem fala. Se ele estiver perto da pessoa com quem se fala, aí a gente usa esse, isso, essa, esses e essas. Certo? Deu para entender? Se eu digo, esse computador que você está assistindo a aula é seu. Esse, porque está perto da pessoa com quem se fala, está perto de você, certo? Se tiver distante das duas pessoas, ou seja, de quem fala e com quem se fala, a gente vai falar o quê? Aquilo, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Ok? Demonstrativo, se estiver próximo de quem fala, este, esta, isto, estes e estas. Se estiver perto da pessoa com quem se fala, esse, essa, isso, esses e essas. Se estiver longe dos dois, de quem fala e com quem se fala, aquele, aquilo, aquela, aqueles e aquelas. Em textos, os pronomes demonstrativos também ajudam a retomar elementos que já foram citados. Por exemplo, lá vem o sermão. Não aguento isso. Certo? Deu para entender? Também muito fácil esse conteúdo. Daí ele traz atividade. Pronomes demonstrativos. Sétima questão. Quais são esses sermões de que Snoopy fala? Ele diz aí, ó. Ora, bem feito para você. Ó céus, aí vem o sermão. Você ficou furioso porque eu lhe dei ração de gato. E agora seu temperamento o deixou em apuros, né? Não suporto esses sermões. Toda vez que você faz algo errado, tem de ouvir sermão. Tem de ouvir um sermão. Então, quais são esses sermões de que Snoopy fala? São os sermões que ele tem que ouvir, né? Que ele recebe toda vez que ele faz alguma coisa
errada, certo? Oitavo, veja outro trecho da história. Não aguento isso. Prefiro enfrentar aquele gato estúpido a aturar outro sermão. Vou escalar esta cerca. Ó, tá vendo esta? Porque tá pertinho dele a cerca. Essa cerca viva e pegar a minha tigela de volta. Vou chegar para aquele gato estúpido e dizer: solte a minha tigela de comida, seu gato estúpido. E aquele gato estúpido vai me matar. Letra A. A que se refere o pronome isso? Quando ele diz aí, não aguento isso. O isso que ele fala é o quê? O sermão, né? Então, se refere ao sermão. Letra B. Por que Snoopy emprega o pronome esta ao invés de se referir à cerca viva? É aquilo que eu falei, porque a cerca está bem pertinho dele, está bem na frente, bem à sua frente. Letra C. Por que Snoopy emprega o pronome aquele para se referir ao gato? Porque o gato está distante, né? Está do outro lado da cerca. Deu para entender, queridos? Tenho certeza que sim, que vocês são inteligentíssimos, não é verdade? Com certeza. Pronto, seguimos aqui. Pronto. Chegamos na reta final do capítulo. Daí nós temos o Você Escreve, que dessa vez vocês vão fazer o quê? História em quadrinhos. Você vai criar uma história em quadrinhos para fazer parte de uma feira de troca de gibis. Gostou do desafio? Então vamos começar. Planejando o texto. Sua história deve ter pelo menos uma página e poderá ser colorida ou em preto e branco. Seu texto deverá ser sobre amigos. Siga os passos abaixo para criar um rascunho de sua aventura. O que vou escrever? História em quadrinhos. Sobre o quê? Uma aventura de um grupo de amigos. Para quê? Feira de troca de gibis. Só que a gente não vai fazer essa feira, né? Vocês vão registrar e mandar foto para a gente. Para quem? Comunidade escolar. Como será a produção? Individual. A história. 1. Para criar os personagens, decida sobre as personalidades, características físicas, qualidades e defeitos. 2. Depois, reflita sobre por qual problema ou dificuldade as personagens vão passar, surpresas que aparecerão pelo caminho, decisões que vão tomar. 3. Esboce um roteiro escrito da história para se basear no momento de fazer os quadros. 4. Depois de saber como será a história, defina um título. O desenho. Depois de criar os personagens, imagine como desenhá-los. Eles precisam ser diferentes uns dos outros, ou seja, roupa, cabelo, altura, precisa ser diferente, não vai ser tudo igual, né? Para ser fácil identificar quem é quem. Faça um desenho simples de cada personagem, que fique fácil para você reproduzir em toda a história. Treine o desenho de seus personagens em diferentes posições, principalmente de frente, de lado e de costas, com diferentes expressões no rosto, ou seja, alegre, surpresa, triste, com medo, com raiva, etc. Com base, vou escrevendo o texto, com base no roteiro que você esboçou, desenhe os quadros usando traços bem leves. Atente-se à quantidade de quadros e às informações que aparecerão em cada um, personagem, fala, etc. Escreva os textos de cada quadro e desenhe também os personagens ainda usando traços leves. Nada de marcar muito forte para não ficar rasurado. Revisão do texto. Hora de se aventurar na revisão da sua história. Verifique os pontos a seguir. Sua HQ conta uma história de amigos? 2. Todos os quadros apresentam texto e imagem? 3. Há onomatopeias e recursos visuais para dar força ao que está sendo contado? 4. Cada quadrinho está bem equilibrado com imagem e texto? Pronto, vejam e produzam bem legal, bem organizadinho, bem bonitinho, sem rasura, sem feiura, certo? Bem delicado. E vocês vão faz um esboço no caderno, né? Depois passar a versão final para uma folha, onde vocês vão fazer tudo organizadinho, tirar a foto, mandar para mim e para a professora Evelyn, né? Os meninos do quinto A mandam para a professora Evelyn. Tá bom, queridos? Pronto. Daí vocês vão fazer essas páginas, mais a 26 e a 27, que a gente vai fazer a correção no Meet, tá? Por hoje é só, certo? Nos encontraremos mais tarde no Meet. E é isso.
Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, um beijo bem grande. Tchau, tchau.